Na minha companhia tenho o Mário Figueiredo, o Pedro Sousa e também o Gonçalo Monteiro. Muito boa tarde aos três. Vamos ter uma tarde bem animada porque hoje joga a seleção, portanto vamos também ter reportagem em direto a partir dos Estados Unidos e novidades também relativamente ao mercado do Benfica. Mas Pedro Sousa, começo por ti e por esta notícia de que no fundo o Sporting e o Atlético de Madrid já estão oficialmente em negociações. Que outras informações nos trazes? Boa tarde a todos. Aqui, como tínhamos dito ontem, a coisa estava por horas, portanto acho que hoje se pode dizer que não passará do fim de semana, correndo tudo normalmente e pelas informações que existem. Ainda assim, também já confirmado isso, Yuman, Vagianidis e Kosharashvili têm indicações para apenas se apresentar no Algarve, não é antes, é no Algarve no estágio de pré-temporada. E portanto há aqui uma margem temporal grande. Eu creio que o negócio se vai fazer, não há outra forma de dizer. O sinal dado, o Sporting podia ter aqui uma posição, nem sei se é de fraqueza, seja o que for, que é a tal palavra dada há um ano, ficas mais uma época, mas a partir do momento em que o empresário de Morten Newman comunica ao Sporting e a um dos seus responsáveis que já há acordo entre o Morten Newman e o Atlético de Madrid, as coisas, acho eu, o cenário fica um bocadinho mais, eu diria, equilibrado. E portanto, acho que é entre pessoas que se conhecem, clubes que já fizeram vários negócios, eu creio que a coisa vai acontecer nas próximas horas, sendo também de Morten Newman percebi dos contactos feitos que causou algum desconforto o facto do capitão, do ainda capitão do Sporting, não ter feito nenhuma referência ao aniversário do clube, creio que foi ontem o 120º aniversário, ao contrário de outros ex-capitães. Ou seja, há aqui algum desconforto entre Morten Newman Acho que é um descuido dele que é completamente... Não estou a falar de Frederico Varandas, estou a falar de pessoas que contactei que mostraram algum desconforto pela ausência de manifestação, não só do Morten Newman, mas dos outros dois capitães, tanto o Inácio como Bragança, foi como se passasse ao lado. Ao contrário dos dois capitães imediatamente antes de Morten Newman, tanto o Sebastián Coates como o Bruno Fernandes se manifestaram publicamente sobre o aniversário do clube. Mas é um sinal de que já não está com a cabeça no Sporting? Não, já está com a cabeça no outro lado. Para mim está completamente claro isso. Mais estranho o Inácio, creio que é o Bragança acabará por sair também neste mercado, está a treinar, mas acabará por sair. A questão do Inácio para mim é mais estranha ainda. Muito bem, se calhar como está no Mundial pode estar com a cabeça... Sim, mas o Trincão também está no Mundial, joga mais minutos do que o Inácio e Filipe. E teve tempo para o fazer. Pedro Sousa, então em vez de... Tempo é o que não falta, aquela gente. Bem, também já vamos falar da questão da seleção, é verdade. Pedro, antes de passar a palavra só ao Mário e também ao Gonçalo, o que é que está aqui em causa naquilo que diz respeito aos 40 milhões por Morten Newman? Frederico Varandas quer mais, isso pode ser um impasse nas negociações? Podemos antever aqui uma novela do tipo Guiócaras ou vai ser tudo resolvido? Acho que vai ser tudo resolvido. Vai ser tudo resolvido rapidamente entre os clubes. A bola está entre os clubes e eu acho que isso é muito relevante. Resta saber qual é o papel do empresário. Normalmente o empresário ganha 10% numa transferência deste montante. Só que não há intermediação até ver nenhum empresário. O que há é o empresário fez o acordo com o Atlético de Madrid e, portanto, revelou que o Atlético de Madrid ia contactar o Sporting. Primeiro houve contactos informais e depois, nas últimas horas, já houve contactos oficiais. Quando eu digo contactos oficiais é quanto é que custa, quanto é que é, prazos de pagamento, esse tipo de coisas. Portanto, isto agora creio que vai demorar 2 ou 3 dias. Mário Figueiredo, olhando de facto para este processo negocial, também já era um sinal de que, nomeadamente, Yuman ia sair, porque já o meio-campo está bastante reforçado. Portanto, o Sporting nem teria outra alternativa a não ser vender a Yuman, não é? Não, a alternativa teria sempre. Estamos a falar de um jogador que é um capitão da equipa, mas a verdade, mas percebo-te muito bem, porque a verdade é que o Sporting gastou 80 milhões de euros só em médios, se incluirmos o Zalazar. Portanto, estamos a falar em 80 milhões de euros, portanto não fazia muito sentido agora que Yuman ficasse. Não há dúvida nenhuma que não há amor como o primeiro, e a verdade é que parece que o Atlético de Madrid foi sempre aquele primeiro amor de Yuman, os tais que, se calhar em janeiro, naquela proposta em que ele depois acaba por falhar o jogo seguinte por comportamento, se calhar menos correto da sua parte, se calhar confirma-se, e portanto foi sempre o Atlético de Madrid o clube que eu quis. Agora, não há dúvida que Frederico Varandas vai tentar puxar a brasa à sua sardinha e tudo o que conseguir
todos cada um euro e, portanto, cada euro que ele conseguir a mais, melhor. Qual é o trunfo que Frederico Varandas tem? Tem o exemplo, por exemplo, de Gyökeres, em que esticou a corda ao máximo, fez com que o empresário não levasse a sua comissão, e a verdade é que o Arsenal tornou-se campeão da Inglaterra, que era esse o principal objetivo, e até foi a uma final da Liga dos Campeões. Portanto, isto é tudo, favorece o Sporting, porque são jogadores que foram contratados da prospeção, evoluíram no clube e quando saem continuam a ter rendimento. E, portanto, acho que Yulman vai continuar a ter o seu rendimento. Agora, não há dúvida que Frederico Varandas já demonstrou que é um bom negociador, ou pelo menos alguém que, quando é preciso extremar as posições, extrema. Aquilo que o Pedro dizia dele não ter falado, se calhar, do aniversário do Sporting, isso pode ser que o Yulman pode estar a pensar, é que o Yulman já sabe quanto é que vai ganhar. Já sabe quanto é que é o contrato, já sabe quanto é que é os prémios, já sabe quanto é que é tudo, porque já chegou a acordo. Agora começa a ver se Frederico Varandas acorda com os pés de fora e se entende que afinal dos 40 já quer 45, ou quer 45 mais 10, ou quer 40, percebes? E tudo acreditas isso que Frederico Varandas faltasse à palavra Yulman? Não, eu não sei qual é que foi a palavra. O problema é que a gente não sabe qual é que foi a palavra. Qual o valor, é isso? Nós temos falado em 40, mais objetivos com o bónus. Não é, Pedro? Eu acho que é isso. E, portanto, os bónus podem ser 10 de bónus, pode ser 5, 10, e depende dos 5 bónus, fáceis. Não vale a pena pôr o Atlético campeão, porque... Sim, dificilmente será campeão. Dificilmente será campeão, quer dizer... Mas já foi. Mas há essa expectativa. Agora, que o Sporting faz parte de vender, faz. O Sporting nota-se que há uma mudança. É uma revolução, vamos chamar silenciosa, não é. Mas uma grande revolução no meio-campo. E o meio-campo é todo. E, portanto, 80 milhões e ficar com o Yulman, não, alguém tem que financiar aqueles 80 milhões. Se a Liga dos Campeões pode financiar uma parte, mais jogadores que foram vendidos também ajuda a financiar. Se o a verdade é que estes 40 milhões resolvem o problema. Ou 50, o Sporting zera o investimento. Entre os jogadores que já saíram, o Alisson, as participações em passos que tinham, fica zerado o investimento feito até agora. Então, Mário, também quero ouvir o Gonçalo, mas há aqui uma questão que o Pedro levantou, que foi o facto de Yulman não ter dado os parabéns ao Sporting, nem Gonçalo Inácio. Acreditas que também, por exemplo, o Gonçalo Inácio possa estar com a cabeça noutro sítio? Que não o Mundial, neste caso, porque Trincão, lá está, acabou por retirar um pouco do seu tempo para o fazer? Eu acredito que Gonçalo Inácio tenha percebido que com Martínez não vai jogar mais na seleção. E, portanto, deve de andar, se calhar, com uma azia maior, se calhar uma azia até... de certa forma legítima, porque já houve uma altura em que ele podia ter jogado. É que ele passa de segundo central para quarto. E joga, e vamos ver se vai jogar alguma vez, algum minuto, porque provavelmente nem isso. E eu acho que o Gonçalo Inácio deve estar um pouco com azia, porque também ele próprio tinha a ambição de jogar no Mundial, de forma a projetar a carreira ou fazer que aqueles clubes que possam estar eventualmente interessados e que se falam no interesse dele, que uma participação no Mundial pudesse desbloquear, se calhar, esse negócio. Gonçalo Inácio é caro. O Sporting pede também cerca de 40 milhões por ele. Então, Gonçalo, se para o Mário Figueiredo a justificação de Gonçalo Inácio é azia para não dar os parabéns ao Sporting, qual é que é a justificação para o Yulman não o fazer? Boa tarde aos três, boa tarde também aos nossos telespectadores. Pois eu não sei, mas eu começo a comprar a ideia de que eventualmente, se as coisas ficarem com esta questão que tu dizes, que o Frederico Varandas quer mais valor, não é muito diferente do caso de Gyökeres, porque já começou no jogo do Nacional ter ficado fora, como o Mário falava ali, e não foi explicado o porquê, não estava lesionado, não estava castigado, inclusivamente depois continuou com a braçadeira de capitão, sendo o capitão. Ou seja, foi considerado pelo Sporting, não foi assim tão grave, mas foi grave suficiente para ficar fora naquela partida. E também não foi bluff de ninguém em função de que o Atlético Madrid chegou-se à frente. Não naquela altura, porque porventura o Sporting também não queria que saísse, mas agora nesta altura chegou-se à frente. E portanto, esta questão dos acordos de cavalheiro, eu continuo a não perceber que benefício é que o Sporting retira com isto. Porque acho que foste tu que disseste, mas consegue convencer o jogador a ficar mais uma temporada. Portanto, quando sei, tem 5 anos de contrato. Portanto, convencer em quê? O jogador pode querer sair, mas ele tem contrato, sai se o Sporting quiser. E, portanto, não precisa de... Uma coisa é estar no último ano de contrato
tentar, olha, um bocadinho como António Silva, tentar dar-lhe qualquer coisa, tentar ver o que é que... Porque a faca e o queijo está do outro lado. Mas também não é benéfico para o Sporting ter Yulman contrariado a jogar, não é? Sendo que vimos o que é que aconteceu com o Santos Juste, que acabou também por ser afastado. Isso, porque é que não renovaram o contrato antes? Os contratos são para ser renovados, não é a 2 anos de terminarem. E, portanto, podiam ter renovado ao final de 2 anos, renovavam o contrato, davam-lhe mais qualquer coisa. Foi o Yulman que não quis, não sei, genuinamente não sei. Mas isto tem que ser preparado, isto é como um daqueles navios grandes, não é? Isto não é uma mota d'água que é virar a torta e a direito. Isto tem que começar a ser preparado muito antes, que é para depois não se passar por estes casos. Eu não concordo, e já disse aqui, a questão dos acordos que existem, não concordo por vários motivos. Desvaloriza o ativo e, portanto, vocês ainda agora falavam, começa na base dos 40 e não na base dos 80, e para mim isso não faz sentido. Portanto, a base dos 80, nós sabemos que praticamente impossível sair pelos 80, mas existe uma base. Agora, se a base é dos 40, já desvalorizou em metade o ativo. E o ativo que se valorizou nesta temporada. Podia ter ocorrido o contrário, mas eu acho que se valorizou nesta temporada. Eu, por acaso, não acho. Não? Não, acho que jogou ao nível da anterior ou pior. Quer dizer, o nível foi mais ou menos semelhante. Não creio. Falhou os jogos fundamentais do Sporting na Liga dos Campeões por cartões amarelos, os dois. Os dois fundamentais, ele falhou por cartão amarelo. Eu não acho que tenha valorizado. Não foi ao Mundial, a Dinamarca não foi ao Mundial, não jogou os jogos principais da Liga dos Campeões, os dois. Não ganhou nenhum troféu coletivo. Jogou bem em muitos jogos, sim, jogou bem, mas não atingiu o nível da época passada. Eu acho. A questão é que mesmo... Da época passada, quer dizer, da anterior já, não é? Mesmo da com o época Sporting coletivamente a não chegar, Yulman muitas vezes deu boa resposta. Certo. E deu consistência naquilo que não vinha a acho que fazer se tenha antes. valorizado por estes dados que eu tenha dito. Não vai ao Mundial, não jogou os jogos decisivos da Liga dos Campeões por castigo e não conquistou nada. E, portanto, Sim, não... mas mostrou consistência. Ou seja, foram 3 épocas em velocidade de cruzeiro. Isso para mim eu acho que é um garante da competência que não teve o Sporting enquanto equipe. Mas vá lá, Atlético de Madrid. Não é o Real Madrid, não é o Barcelona, não é o Paris Saint-Germain, não é o Bayern de Munique, não é o Inter de Milão, não é o Chelsea, não é o City, não é nada disso. É o Atlético de Madrid, com todo o respeito, Gonçalo. Então, por isso, por ser o Atlético de Madrid em termos financeiros, pode dificultar ou, de facto, assim? apressar o processo? Ou seja, se Frederico Varandas começar a pedir mais, Eu será não que o tenho Atlético nenhuma de Madrid... informação que ele está a pedir mais do que aquilo que tinha dito. Não tenho nenhuma informação sobre isso. Nenhuma, zero. Mas deixa-me só dizer uma Para coisa. mim, as palavras têm que ser cumpridas, seja o que for. Mas, Tenho ó Pedro, necessidade. essa para mim é que é a questão-chave, porque já no caso de Gyökeres falava-se de, sempre falámos deste valor, só que depois há bónus de mais 10 milhões, mais 5 milhões, mais 20 milhões, um diz uma coisa, outro diz outra Entretanto, coisa. já pagaram 71. Por isso é que existem contratos. Por isso é que existem contratos, porque é que existem palavras. Foi o e melhor acordos negócio da vida do Sporting, o Gyökeres. São 70,5 que já vai, sem comissões, não há memória de uma coisa foi assim. Porquê é que não disse que foi um grande negócio do Arsenal? Que veio contratar um jogador que ajudou a ganhar o título que andava Ajudou a fugir ganhar, à mas base acabou a da- época a suplente. Mas a verdade é que contribuiu. E a verdade é acabou a que época para eles suplente. também foi, o objetivo foi Acho que atingido. o Sporting, Gyökeres e os adeptos do Sporting mereciam um desfecho final. Ou seja, não mereciam aquela novela em que passou de ser o maior para ser odiado. E foi não, odiado. Foi muitas vezes odiado. É muito forte essa Odiado, palavra. adeptos, mas é normal, os adeptos vão do amor ao ódio muito rápido e sabemos que é assim que funciona. Às vezes até de um jogo para o outro. E há essa de 8 e 80. Vamos ver quantos anos vai o Sporting vender um jogador por 70 milhões de euros. Quantos anos vão passar? Mas não era difícil em função daquilo que Gyökeres fez. Ou Não, seja, mas quando um jogador Gyökeres só quer, valorizou-se muito. mas no quando um Sporting. jogador só quer um clube Super é craque. muito difícil. Eu sei. É muito difícil. aquilo Quando o seu ex-treinador lhe liga e pergunta: queres vir para o Manchester United? E ofereciam mais, porque eles deram mais por matraquilhos, com todo o respeito, como o Sesco e o Mbombo e não sei o quê. E ele não quis. Como é que é? Explique-me só para eu perceber como é que é possível fazer um negócio nestas circunstâncias. Portanto, aquilo que tu A estás a corda foi dizer- esticada dos dois lados, não foi só de um lado. É que foi o dos dois processo lados. negocial com Gyökeres e o processo negocial de Não, Yulman é não estou- completamente Não diferente. estou a dizer nada disso. Então. Estou a falar só do Gyökeres. Sobre o do Yulman vamos acompanhar os próximos... Se isto demorar mais que 48 horas, é um sarilho. Acho que tem um sarilho aqui. Porque, como eu disse no início, acho que não me levaram aqui a sério os meus companheiros, foi... Até agora o Sporting estava, no meu ponto de vista, numa posição mais ou menos frágil. Precisamente por causa disto. Há um valor que o senhor empresário dele sabe qual é, Marco Benes. Supostamente um valor. Mas que será os 40 milhões?
Eu não tenho conhecimento oficial. Eu sempre falei aqui em mais bónus. Mas toda a gente disse que não era bónus, não havia bónus. Vamos aguardar. Vamos deixar sair o comunicadozinho para perceber quanto é que é e quanto é que é de bónus. Mas essa posição de fragilidade acabou, no meu ponto de vista, quando o empresário pega no telefone e diz: já temos acordo com o Atlético de Madrid. A partir daí é mano a mano. Mas quem é que tem mais pressa neste processo de negócio? É o Sporting que quer um encaixe financeiro, porque já fez não, também porque já entrou no mês 7, já entrou no mês 7 em qualquer altura. Mas, Pedro, eu para o Sporting? Sim, já não importa. Para o Sporting é qualquer clube. Pressa é o Atlético de Madrid. Diz? Quem tem mais pressa é o Atlético de Madrid? Não tenho nenhuma informação sobre isso. O Atlético de Madrid nem abriu ainda à época. Portanto, está tranquilo também nesse aspecto. Eles fecharam esta semana o Grimaldo e creio que um jogador que estão para fechar do Paris Saint-Germain, o médio coreano. O Grimaldo já é oficial. Sim, o Grimaldo já é oficial. Renovaram o Koke, que é um concorrente do Human, talvez o maior concorrente do Human. Foi renovado por uma época esta semana. E portanto eles também não terão pressa. A única pressa foi pegaram no telefone e dizer: vamos lá agora aqui falar. É que eu percebo a margem negocial, ou melhor, a vantagem que o Sporting possa ter nesse sentido, pelo Human querer muito aquele contrato com o Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid não sei se tem essa urgência toda e pode ter o Human. Exatamente, é isso que eu estava a dizer. Pode ter o Human de borla para a próxima temporada. Borla? Começar a negociá-lo. Imagina, não é para iniciar a próxima temporada, mas começando na última época, eu quando digo borla é. Mas não é a última época, esta não é a última. Não, eu sei, em 2028. Bem. Mas Quem fazendo quer esta o Human época, com 29 anos ao Gonçalo? Não, mas por 10 milhões, se calhar é dado. Mas quem diz esquece que de facto o Atlético de Madrid está com pressa é o jornal AS, até coloca hoje na primeira página essa notícia. O Atlético tem muito dinheiro. Atenção. O Atlético tem muito, mas muito dinheiro. E ainda pode vender. O problema, sim, o problema não é dinheiro, seguramente, para o Atlético. Agora, o que eu digo é, por isso é que é mais simples quando as coisas são escritas, fica claro para toda a gente. Não há dúvidas, não há inequívocos, se há bónus, se há uma vírgula, menos uma vírgula. Já agora, Gonçalo, cá está a primeira página do jornal AS a dizer que, portanto, a pasta de Yulman está de facto a aproximar-se e está quase a ser fechada. Acaba até por falar de qualquer, como dizia o Pedro Sousa, mas já agora também, Mário, para te ouvirmos relativamente a este tema, quem é que, na tua opinião, tem então mais pressa? O Sporting quer se ver livre, entre aspas, do Yulman para começar também a perceber com o que contar? Quem compra quer, se tens o dinheiro e queres comprar, queres é que ter o mais rapidamente possível, não é? Tu percebes? E portanto eu acho que aí o Atlético tem essa pressa de resolver este dossiê. Provavelmente tinha outros dossiês em que foi dando a prioridade e agora entendo que é a vez de Yulman. Yulman gozou férias, está tranquilo, ainda só se tem que apresentar no Sporting quando for o estágio no Algarve e, portanto, está disponível para negociar a sua saída. E isto dá também, de certa forma, um conforto ao Sporting. O Sporting já percebeu e já interiorizou que vai ter que perder o jogador. E por isso é que fez aquele investimento tão grande no meio-campo, com vários jogadores. E, portanto, já percebeu que está num período de mudança. E, portanto, a Rui Borges nem interessa agora ter Yulman. Se o jogador é para sair, não adianta ter. E, portanto, o jogador vai à vida dele, provavelmente vai para o Atlético de Madrid, o tal clube que já o queria em janeiro, provavelmente aquele clube que fez Yulman perder as tribeiras com o Frederico Varandas, que depois levou a que ele ficasse de fora do tal jogo com o Nacional a pedido do presidente e do treinador, que chegaram a uma conclusão que o jogador não estava em condições de jogar. Portanto, imagina bem, se o jogador estava exaltado, costumas ver o Yulman abrir os olhos ao árbitro, imagina ele abrir os olhos assim a Frederico Varandas ou a Rui Borges. E, portanto, já perceberam que este ciclo chegou ao fim. E, portanto, se chegou ao fim, é preciso começar um novo. E o novo ciclo são os 80 milhões que foram gastos. Aqueles jogadores que lá estão, é com aqueles que chegaram agora que Rui Borges vai ter que ir para a guerra. E, portanto, tendo essa consciência, não há dúvida nenhuma que Yulman, também sabendo das condições que vais ter, do que vai ganhar. O problema é esse, é que os clubes primeiro negociam com o jogador. E a partir dali é que depois, se calhar, devia ser ao contrário. Primeiro tinham que ter a certeza que o clube os libertava e depois negociavam com os jogadores. A partir de agora, Yulman até pode ser uma pedra no sapato no seio do balneário do Sporting, porque já sabe e quer sair e se calhar vai voltar a abrir os olhos a Frederico Varandas. Para já não está no balneário. O AS não fala em urgência, diz que está próximo. Se aproxima, é o próximo não fala em urgência. É o próximo. E depois outra questão. Eu percebo isto. E concordo com o Mário, mas imagina que o empresário chegou ao Atlético e disse: este é o valor acordado. E se existe mesmo o Sporting do outro lado a dizer: atenção que não é bem assim, é mais 10.
Pode a coisa, o Atlético sabe que é aquele valor e diz que Bem. acordámos este, não acordámos outro.